Ainda me lembro do momento em que meu telefone tocou e uma notificação apareceu na minha tela. Foi uma mensagem de Alex, meu marido há 10 anos. Uma mensagem que destruiu tudo. Eu pensei. Eu sabia que não te amo mais. Eu quero divórcio. A partir de agora, todo contato passará pelo meu advogado. Foi isso. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Apenas uma decisão fria e calculada enviada por mensagem de texto. A princípio pensei que fosse uma piada cruel. Meus dedos tremiam enquanto eu olhava para a tela. Alex estava no trabalho, ou pelo menos era onde deveria estar. Não houve sinais de alerta, nem discussões noturnas, nem indícios de que ele havia desistido do nosso casamento. Não éramos perfeitos, mas eu acreditava que éramos sólidos. Então, por que ele estava terminando assim? Tentei ligar para ele. Nenhuma resposta. Eu mandei uma mensagem de volta. Nenhuma resposta. A confusão se transformou em pânico e depois em raiva. Uma década de casamento e foi assim que ele terminou. Uma mensagem, nem mesmo a decência de me encarar. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Talvez ele estivesse passando por alguma coisa, talvez isso fosse um erro, mas algo na maneira como ele expressou isso parecia estranho. O fato de ele ter imediatamente cortado todas as comunicações e me encaminhado ao seu advogado não foi apenas frio. Foi premeditado. Meu instinto me disse que havia mais nisso. Então liguei para seu advogado. A linha tocou 2 vezes antes que uma voz profunda e polida atendesse. Este é David Green. Como posso ajudá-lo? Limpei a garganta, tentando firmar a voz. David, é a Kelly. Alex acabou de me enviar uma mensagem dizendo que quer o divórcio. Você é o advogado dele. Certo, houve silêncio, uma pausa muito longa, uma hesitação que fez minha pele arrepiar. Então ele expirou bruscamente, como se algo tivesse dado terrivelmente errado. Senhora Carter, seu tom mudou agora, misturado com uma tensão da ATT que não existia antes. Você está dizendo que Alex já pediu o divórcio. Um arrepio percorreu minha espinha. Porque ele estava me perguntando isso. Ele já não deveria saber? Engoli em seco. Não sei se ele já arquivou. Tudo que recebi foi uma mensagem dizendo que acabou e que toda a comunicação precisa passar por você. Outra pausa. Então, de repente, ele, a voz do advogado, Rose, frenética e em pânico. Droga, Alex, seu idiota. Ele gritou, não para mim, mas para alguém no fundo. Ouvi o som de papel sendo arrastado, uma cadeira raspando no chão. Algo estava errado, muito, muito errado. Quando voltou a falar, sua voz era mais baixa, mas apressada, urgente. Me escute com atenção. Kelly, você assinou alguma coisa, algum documento? Balancei a cabeça, embora ele não pudesse me ver. Não, nada, apenas o texto. Bom, não assino nada, não concordo com nada e, pelo amor de Deus, não fale com Alex. Meu pulso batia forte em meus ouvidos. O que está acontecendo? Eu exigi. Porque você está gritando. Uma porta bateu do outro lado da linha, seguida por vozes abafadas. Então David baixou a voz, falando rápido. Kelly, eu não deveria estar lhe contando isso, mas seu marido tem guardado segredos de você, grandes segredos. Se ele se divorciar de você antes de você descobrir, ele fica com tudo. Descubra o quê? Minha garganta estava seca. O que você está falando? David soltou um suspiro pesado. Olha, eu preciso ir, mas vou dizer o seguinte. Alex estragou tudo e se ele enviou aquela mensagem antes que eu pudesse finalizar tudo, então você ainda terá uma chance de receber o que lhe é devido. Bem, o que eu sou? Oh, Dad, pressionei, mas a linha caiu. Afastei o telefone do ouvido, olhando para a tela, incrédula. Eu tinha telefonado, esperando as habituais formalidades legais, talvez uma explicação fria de um advogado imparcial, mas este pânico teme segredos. Meu casamento não acabou, era uma armadilha, e agora eu precisava descobrir o que Alex estava escondendo antes que fosse tarde demais. Meus dedos apertaram meu telefone, minha mente correndo com as últimas palavras do advogado. Seu marido tem escondido segredos de você. Se ele se divorciar de você antes de você descobrir, ele fica com tudo. Li a mensagem de Alex novamente. Parecia diferente agora, menos como um adeus frio e mais como um movimento cuidadosamente elaborado. Passei 10 anos construindo uma vida com esse homem e agora, em questão de minutos, parecia que nem sabia quem ele era. Meus instintos gritavam para eu ligar para ele e exigir respostas, mas David, o advogado, me alertou contra isso. Em vez disso, eu precisava de informações.
Andei pela sala de estar, com o coração disparado, minha mente voltou aos últimos meses, procurando por algo estranho que pudesse ter perdido. Alex trabalhava com finanças, gerenciando investimentos e, embora sempre tivesse sido reservada em relação a dinheiro, nunca pensei muito nisso. Ele estava escondendo alguma coisa o tempo todo. Eu precisava falar com alguém que pudesse ter respostas. Percorri meus contatos, hesitando, antes de ligar para a única pessoa que poderia saber de alguma coisa, Lisa. Lisa era assistente de Alex há anos, praticamente administrando seu escritório. Ela e eu não éramos próximas, mas ela sempre foi gentil comigo e conhecia os hábitos de trabalho de Alex melhor do que ninguém. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Então ela respondeu Kelly. Sua voz estava surpresa. Ei, Lisa. Ei, desculpe ligar do nada, mas você já falou com Alex hoje? Uma breve pausa. Não, na verdade não. Está tudo bem. Engoli em seco, forçando minha voz a permanecer firme. Ele me mandou uma mensagem dizendo que quer o divórcio. Do nada, disse que tudo passa pelo advogado dele. Agora Lisa respirou fundo. Essa não era a reação que eu esperava. Você sabia, não é? Pressionei outro silêncio. Então, finalmente, tive a sensação de que algo estava acontecendo. Ele está agindo de forma estranha há semanas. Meu estômago torceu. Estranho como ela admitia reuniões secretas fora dos registros. Ele começou a fazer muitas transferências eletrónicas para uma conta que eu não reconheci. Na semana passada ela hesitou em relação ao que eu pedia. Semana passada eu o ouvi conversando com uma pessoa que não sei quem, mas ele disse, assim que ela assinar, é tudo meu. Ela nem saberá o que perdeu. Eu congelei. Quando ela assinar, é tudo meu. Uma onda fria de compreensão tomou conta de mim. Não se tratava apenas de um divórcio. Alex estava tentando me excluir de algo grande, procurando respostas. Encerrei a ligação com Lisa e fui direto para o escritório de Alex, embora ele tivesse transferido a maior parte de seu trabalho para online. Ele ainda mantinha arquivos físicos em uma gaveta trancada. A fechadura. Eu sabia o código. Ajoelhei-me digitando os números. A gaveta se abriu dentro de uma pilha de demonstrações financeiras, documentos legais e extratos bancários cuidadosamente empilhados. Minhas mãos tremiam enquanto eu as examinava. E então vi um extrato de uma conta bancária que não reconheci. 8,6 milhões de dólares. Tive que piscar, certo de que estava lendo errado. Errado, 86 milhões. E a conta apenas em nome de Alex. Folhei mais páginas. Meu pulso acelerado. Ele estava transferindo dinheiro para esta conta há mais de um ano, movimentando ativos, escondendo riquezas, e agora queria que eu assinasse os papéis do divórcio. Antes mesmo de eu descobrir, minha mente voltou para David, o advogado, e seu pânico imediato. Ele pensou que eu sabia, mas não sabia, até agora. Agora eu entendia porque David surtou quando liguei. Ele sabia que eu tinha direito à metade e se Alex já tivesse entrado com o processo, provavelmente teria dito a David que eu estava fora de cogitação, sem noção e submisso. Só que agora eu não estava, e eu com certeza não iria deixar Alex escapar impune. Peguei meu telefone, olhando para a tela. Dessa vez eu não estava ligando para Alex, estava ligando de volta para David e dessa vez ele me contaria tudo. Olhei para o extrato bancário em minhas mãos trêmulas. 8,6 milhões de dólares. Uma fortuna que eu nem imaginava que existia até agora. Alex estava movimentando dinheiro há mais de um ano, desviando lentamente fundos para uma conta secreta apenas sob seu nome, e agora ele queria me excluir completamente. Senti uma onda de raiva, não por causa do dinheiro em si, mas por causa da traição. Tínhamos construído uma vida juntos, um casamento que eu achava que era, e enquanto eu trabalhava, o amava e o apoiava, ele planejava sua saída. Cerrei os dentes, peguei meu telefone e liguei de volta para David Green. Desta vez eu não deixaria que ele se esquivasse das minhas perguntas. A linha tocou uma vez antes dele atender. Sua voz estava tensa. Kelly, David, eu disse, meu tom gelado. Você me disse para não assinar nada, para não falar com Alex. Você entrou em pânico quando liguei. Agora sei porquê. Silêncio. Então ele expirou bruscamente. Você encontrou, não foi? Meus dedos apertaram o telefone. A conta bancária secreta. Sim, encontrei e presumo que haja mais. Então, David, é melhor você começar a falar. Kelly, ouça. Não, você ouve. Eu gritei. Alex tentou fazer isso silenciosamente. Ele pensou que eu não iria notar. Ele planejou me deixar sem nada. Mas agora eu sei a verdade.
E você, David, sempre soube. Ele soltou um xingamento baixinho. Tudo bem, ele murmurou. Você quer verdade? Aqui está. Alex está se preparando para esse divórcio há mais de um ano. Ele está transferindo ativos, transferindo dinheiro para o exterior e estabelecendo barreiras legais para impedir que você toque no perfume. Engoli em seco, minha raiva fervendo sobre o porquê. Eu exigi. Por que não ser honesto em vez de me apunhalar pelas costas? David suspirou porque pensou que você lutaria com ele e se lutasse venceria. Eu respirei fundo. Ele sabia que eu tinha direito à metade. Deixe-me adivinhar, eu disse amargamente. Ele iria arrastar isso no tribunal até que eu me cansasse, aceitasse um pequeno acordo e fosse embora. David hesitou. Esse era o plano. Eu cerrei minha mandíbula. Aquele filho da puta. Não só isso, continuou David, com a voz sombria, mas ele estava planejando dizer ao tribunal que o dinheiro era só dele, que ele ganhou sem sua ajuda, o que significa que você não tinha direito a um único perfume. Meu estômago se contorceu de nojo. Ele ia mentir. Davi não respondeu. Ele não precisava. Exalei bruscamente, forçando-me a pensar. Alex pensou que já havia vencido. Ele pensou que tinha brincado comigo, mas agora eu estava em vantagem, David, eu disse. Carro com cuidado. Você é o advogado dele. Por que você está me contando isso? Uma risada seca. Porque seu marido é um idiota. Isso me pegou desprevenido. Ele não escuta, Kelly. David continuou. Eu o avisei que isso era ilegal. Eu disse a ele que se você descobrisse isso iria explodir na cara dele. Mas Alex achava que ele era intocável, que você simplesmente choraria por algumas semanas e assinaria os papéis. Ele suspirou. Acho que ele esqueceu com quem se casou. Eu sorri, apesar de tudo. Foi aí que ele cometeu seu maior erro. Murmurei. David hesitou. Kelly, eu não deveria estar dizendo isso, mas se você jogar bem as cartas, poderá arruiná-lo completamente. Meu aperto no telefone aumentou. Vá em frente. Eu insisti. Você tem algo mais forte que dinheiro. David disse. Você tem as provas, os extratos bancários, as transferências, os fundos ocultos, e se você levar isso ao tribunal, o juiz verá através dele. Significado. O que significa que Alex não apenas perderá o dinheiro, ele poderá enfrentar consequências legais por fraude financeira, fraude. Fechei os olhos deixando aquela palavra penetrar. Eu estava pronto para uma briga por bens. Mas isso era maior do que eu jamais imaginei. Um sorriso lento e calculado se espalhou pelos meus lábios. Eu amei Alex uma vez, mas depois de tudo que ele fez, eu me certificaria de que ele pagasse por isso. Sempre joguei limpo, sempre acreditei em fazer a coisa certa. Mas agora que estava pronto para vencer, respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não iria apenas lutar pelo que era meu. Eu ia enterrá-lo. Desliguei o telefone, meu pulso acelerado. David acabara de confirmar meus piores temores. Alex não tinha apenas me surpreendido com o divórcio. Ele estava jogando, planejando isso há mais de um ano, transferindo dinheiro, montando armadilhas legais e manipulando o sistema para me deixar sem nada. Ele pensou que eu não iria revidar. Ele pensou que eu não iria descobrir. Mas agora eu sabia de tudo e não iria cair sem lutar. Sentei-me no chão do escritório de Alex, com as mãos trêmulas, enquanto espalhava os documentos à minha frente. Transferências bancárias, contas offshore, uma fortuna escondida de 8,6 milhões. Isso foi mais do que apenas uma traição financeira. Foi uma fraude. Eu precisava ser inteligente sobre o meu próximo passo. Se Alex descobrisse que eu tinha esses documentos, ele tentaria encobrir seus rastros. Peguei meu telefone e tirei foto após foto, certificando-me de ter cópias de tudo. Então os enviei para 3 lugares diferentes. Meu e-mail, um armazenamento seguro na nuvem e para Liza, assistente de Alex. Lisa foi quem me avisou sobre seu comportamento suspeito. Ela poderia não ter percebido toda a extensão do engano dele, mas eu sabia que ela não me trairia. Por precaução, enviei uma mensagem junto com os arquivos. Lisa, preciso que você guarde isso. Se alguma coisa acontecer comigo ou com meu acesso a essas informações, preciso que você as envie para David Green imediatamente. Sua resposta foi quase instantânea. Kelly, que diabos é isso? Alex estava escondendo tanto dinheiro. Sim, e agora vou garantir que ele pague por isso. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse. O que você precisar, eu te protejo. Eu exalei lentamente. Bom, porque eu estava prestes a começar uma guerra. Eu sabia que Alex estava hospedado na cobertura de sua empresa no centro da cidade.
Ele estava-me evitando, pensando que quando eu recebesse os papéis oficiais do divórcio eu estaria muito entorpecido, muito esgotado para lutar. Mas ele me subestimou. Peguei os extratos bancários, coloquei-os na bolsa e fui direto para a cobertura. Quando cheguei ao prédio, o porteiro me reconheceu e me deixou entrar sem olhar 2 vezes. Alex teve uma surpresa. Peguei o elevador. Meu coração batia forte quando cheguei à porta. Não bati. Usei o cartão-chave. Ele havia esquecido de devolver o segundo. Entrei. Eu o vi sentado no sofá, com a bebida na mão, parecendo completamente relaxado, como se não tivesse acabado de tentar arruinar minha vida. Quando ele me viu, seu rosto se contorceu em aborrecimento. Kelly, disse ele, pousando o copo. Que diabos você está fazendo aqui? Dei um passo à frente e joguei a pilha de extratos bancários sobre a mesa. Ele olhou para eles e depois para mim. Seu rosto, pálido. Onde você conseguiu isso? Cruzei os braços. Você realmente pensou que eu não iria descobrir? Ele soltou uma risada forçada. Kelly, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Eu o interrompi. Entendo que enquanto eu era uma esposa leal e amorosa, você canalizava milhões para uma conta apenas em seu nome. Entendo que você pensou que poderia pedir o divórcio, me deixar sem nada e ir embora. Scott está livre, com a mandíbula cerrada. Isso não é da sua conta. Eu ri, mas não havia humor nisso. Não é da minha conta. Somos casados, Alex. Isso significa que metade de tudo que você tem é legalmente meu. Seus olhos escureceram, não se eu puder provar que o dinheiro era só meu. Aproximei-me, baixando a voz. E como você acha que um juiz reagirá ao ver isso? Toquei nos papéis, transferências feitas durante nossas contas de casamento. Você nunca revelou dinheiro. Você era legalmente obrigado a compartilhar. Seu rosto se contorceu de raiva. Você não tem provas de que eu o interrompi novamente. Eu tenho muitas provas. E, mais importante, sim. Sorri. Estou com David. Ele congelou pela primeira vez. Eu vi medo em seus olhos. David não faria isso. Mas ele fez. Eu sorri. Seu próprio advogado me contou tudo. Como você planeja mentir, como você pensou que poderia arrastar isso no tribunal até o desistir da mão cerrada de Alex. Aquele idiota sabe que você estragou tudo e sabe que tem direito legal a metade de tudo que você tentou esconder. Por um momento. Ele não disse nada, apenas olhou para mim. Então seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio. Você acha que ganhou? Sua voz era baixa, perigosa. Isso não acabou, Kelly. Peguei os papéis e voltei em direção à porta. Você tem razão. Eu disse que está apenas começando. Então me virei e fui embora, deixando-se afogar na bagunça que criou. Alex pensou que poderia me intimar com esse sorriso de escárnio. A maneira como ele cuspiu. Isso não acabou, Kelly, como se eu devesse recuar e deixá-lo vencer, mas ele não percebeu alguma coisa. Eu não era a mesma mulher que ele subestimou todos esses anos. Desta vez eu estava vindo para pagar tudo o que me era devido. Na manhã seguinte ao nosso confronto, fui direto ao escritório de David Green. Ele ergueu os olhos de sua mesa, esfregando as têmporas. Kelly, ele suspirou. Imaginei que você voltaria. Deixei cair uma pasta sobre a mesa dele, aquela cheia de evidências. Você me disse que eu poderia arruiná-lo. Eu disse, legal, vamos garantir que isso aconteça. Os olhos de David desceram para os documentos. Ele abriu lentamente a pasta, examinando as páginas. Observei enquanto sua expressão endurecia. Você esteve ocupado. Ele murmurou. Eu não perco tempo. Ele soltou um suspiro, fechando a pasta. Tudo bem. Deixe-me ser claro sobre o que isso significa. Ele recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos. Alex não está apenas pensando em perder dinheiro. Ele está pensando em possíveis acusações de fraude. Balancei a cabeça e David continuou. Se levarmos isso ao tribunal, ele está ferrado. Você não apenas receberá metade, mas o juiz levará em consideração suas tentativas de ocultar bens. Isso significa que ele pode acabar pagando mais do que apenas 50%. Eu sorri. Bom, David hesitou. Kelly, Alex está desesperado agora. Ele não vai cair sem lutar. Eu me inclinei para frente. Nem eu. Naquela tarde, entramos com uma ação judicial contra Alex, não apenas por divórcio, mas por fraude, má conduta financeira e engano intencional. Não demorou muito para que a notícia chegasse até ele.
A primeira ligação veio de um número desconhecido. Eu atendi. Você é louco. A voz de Alex explodiu no alto-falante, furioso. Eu sorri. Oi, querido, sinto minha falta. Você foi ao tribunal. Você está louco. Recostei-me na cadeira. Achei que, já que você queria que tudo passasse por advogados, eu oficializaria isso. Sua respiração estava irregular, como se ele mal conseguisse se controlar. Você não tem ideia do que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Alex. Eu disse minha voz como gelo. Estou tirando o que é meu silêncio. Então ele fez algo inesperado. Ele riu, uma risada sombria e amarga. Você acha que ganhou? Isso é apenas um jogo para você, não é? Inclinei minha cabeça. Não, Alex, este é justiça. E você? Você jogou sozinho. 2 semanas depois, estávamos no tribunal. Alex conseguiu encontrar um advogado, um cara astuto e arrogante que claramente achava que seria uma vitória fácil. Ele estava errado, porque quando o juiz revisou os extratos bancários, as transferências e as contas ocultas, todo o seu comportamento mudou. Sr. Carter, disse o juiz, estreitando os olhos. Gostaria de explicar por que não divulgou esses bens durante o pedido de divórcio? Alex se mexeu na cadeira. Esses fundos eram de antes do casamento. Ele gaguejou. David ficou com sua honra. Essas transferências começaram há 1 ano. Bem, dentro do casamento que os torna bens conjuntos, meu cliente tem direito à metade. O juiz assentiu. Dei uma olhada rápida em Alex. Seu rosto estava pálido. Sua mandíbula se apertou com tanta força que pensei que fosse quebrar. Ele estava perdendo e sabia disso. Então David desferiu o golpe final. Meritíssimo. Dada a tentativa deliberada de ocultar bens, gostaríamos também de solicitar indenizações punitivas. O advogado de Alex deu um pulo. Objeção negada, disse o juiz rispidamente. Ele se virou para Alex. Dadas as provas, estou inclinado a decidir a favor da senhora deputada Carter. Ela não apenas receberá metade de todos os ativos, mas, dada a tentativa de cometer fraude, terá direito a um acordo financeiro adicional. As mãos de Alex se fecharam em punhos. Observei meu coração bater forte enquanto o juiz proferia sua decisão. Alex perderia tudo, não apenas mais metade. Por causa de sua própria ganância, porque ele pensou que poderia brincar comigo. Mas agora fui eu quem ganhou. O tribunal foi encerrado e eu juntei minhas coisas. Quando entrei no corredor ouvi passos atrás de mim. Kelly. A voz de Alex era de cavalo. Eu me virei para encará-lo. Ele parecia hollow, como um homem que acabara de perceber que havia perdido a guerra. Não faça isso, ele murmurou. Você já conseguiu o que queria. Eu o estudei por um momento. Então me inclinei e sussurrei. Não, Alex, você teve o que merecia. Seu rosto se contorceu e com isso eu me afastei, deixando para trás desta vez para sempre. Saí do tribunal naquele dia com a cabeça erguida, o peso de 10 anos de traição finalmente tirando dos meus ombros. Alex. Ele saiu como um homem quebrado. A decisão do juiz foi devastadora para ele. Não só ganhei metade de tudo, como ganhei mais. As acusações de fraude inclinaram a balança a meu favor e o acordo adicional significou que eu sairia com uma fortuna. Alex, por outro lado, estava indo embora sem nada. As semanas seguintes foram um espetáculo. As palavras se espalharam rapidamente. Alex havia perdido e em seu mundo de altas finanças e poder, investidores famintos, perder significava fraqueza. Ouvi rumores de que o negócio dele despencou. Os investidores retiraram-se, os clientes deixaram de confiar nele e o seu outrora próspero império começou a desmoronar. Ele tentou se controlar, mas no final não sobrou dinheiro para lutar. Sem os fundos ocultos, sem a fortuna, ele estava-se afogando. E o último prego no caixão, ele teve que vender sua penthouse, o mesmo lugar onde zombou de mim, tão confiante de que tinha tudo sob controle. Agora ele se foi. Descobri através de Liza, que ainda trabalhava em sua empresa, que ele teve uma amante durante todo esse tempo. Ela o deixou no segundo. O dinheiro acabou. Aparentemente, sua amante esperava um estilo de vida luxuoso quando eu saísse de cena. Em vez disso, ela foi vítima de uma fraude falida e desonrada. Um dia, ela simplesmente desapareceu, bloqueou o número dele e passou para uma presa mais rica. Alex desistiu de tudo por ela e, no final, ela o deixou com uma justiça nada poética. Quanto a mim, a vida nunca foi melhor. Com o acordo, consegui comprar a casa dos meus sonhos,
Não uma cobertura, não um número de casa chamativo, um lugar lindo e tranquilo, que me sentisse em casa. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Chega de pisar em ovos, chega de duvidar de mim mesmo, chega de me perguntar se a pessoa que dormia ao meu lado estava mentindo descaradamente. Eu ganhei não apenas o caso, não apenas o dinheiro, mas minha vida de volta. Certa manhã, enquanto tomava café na varanda, recebi uma mensagem de texto de Alex. Por um momento eu apenas olhei para ele, pensando se deveria abri-lo. Então, curiosidade W. Alex, podemos conversar? Soltei uma risada. Fala agora. Onde estava aquela energia quando ele decidiu terminar nosso casamento por meio de uma mensagem? Onde estava aquela necessidade de conversar quando ele passou um ano conspirando contra mim? Eu não respondi. Em vez disso, digitei algo curto para mim. Não precisa, já falei tudo que precisava para ter uma vida boa, Alex. Então bloqueei o número dele para sempre.